Olá, queridas! Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar oficialmente a jornada de se tornar a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher de virtudes. E a gente vai olhar para cada versículo e aprender o que o Senhor está nos falando, quais são as questões da nossa alma que a gente precisa olhar e alinhar ao Senhor, alinhar ao Espírito, para que a gente se torne a mulher de Provérbios 31, uma mulher de virtudes. Antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, já me segue também aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo dessa temporada. E vamos iniciar com o versículo de hoje que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a finas joias. Olha que lindo isso, que preciosidade. Quem a achará? É uma mulher rara. O seu valor excede a finas joias. Então, ela vale mais do que finas joias. E quando a gente fala sobre o valor dessa mulher, a raridade dessa mulher, parece que é algo impossível. Parece que é algo que a gente nunca vai conseguir se tornar, porque a gente já faz tanto, né? E parece que não consegue ter esse valor, parece que a gente não alcança esse reconhecimento, esse lugar de ser vista como uma mulher valiosa, como uma mulher virtuosa. Outras vezes também, quando a gente fala de se tornar a mulher de Provérbios, uma mulher virtuosa, parece que isso traz mais peso, mais cobrança, de ser uma coisa a mais que a gente tem que ser, e a gente já não aguenta mais, né? Porque não vem trazer mais uma coisa para eu ser, não, pelo amor de Deus, que eu já estou sobrecarregada, que eu não aguento ser mais nada, né? Então muitas vezes a gente pega uma certa agonia que fala assim, ai não, mais uma coisa não, né? Porque traz esse peso de mais uma coisa que a gente tem que ser. Só que muitas vezes a gente está tentando ser a mulher de Provérbios, a mulher de virtudes, pelo nosso fazer demais. Muitas vezes é pela força do nosso próprio braço. E com Deus não funciona assim. Entrar nesse lugar não funciona assim. Não é pela força do nosso próprio braço. Porque a mulher de Provérbios, ela é a expressão do caráter de Deus. Ela expressa no ser mulher dela tudo aquilo que Deus é. A sabedoria, o discernimento, a força, o amor, as virtudes. Tudo o que ela é e o que ela expressa vem do caráter de Deus. Então, a gente não se torna uma mulher virtuosa pelo nosso fazer demais. Nós nos tornamos mulheres virtuosas por nos deixar trabalhar pelo Espírito Santo. A gente se torna essa mulher virtuosa quando a gente deixa o Senhor formar a nossa identidade. Uma nova identidade que expressa quem Ele é. Porque se tornar uma mulher virtuosa é impossível na força do nosso próprio braço. É impossível pelo nosso fazer demais. Muitas vezes o que acontece é o oposto. Por a gente tentar fazer demais e ser uma mulher virtuosa pela força do nosso próprio braço, a gente se distancia desse lugar, porque a gente já está tão exausta, a gente já está tão cansada, não tem espaço para o trabalhar de Deus em nós, não tem espaço para que a gente possa viver os processos do Espírito Santo. Tem um outro versículo, né, que diz, que também está em Provérbios, eu acho que é Provérbios 12 ou 14, que diz assim: o homem é reconhecido pela sua sabedoria, a mulher, né, a mulher é reconhecida pela sua sabedoria, ou seja, a gente só é louvada, reconhecida pela nossa sabedoria. A gente não vai ganhar reconhecimento, a gente não vai conseguir ganhar louvor sem sabedoria, pelo nosso fazer demais. Porque isso a gente já tenta, né? A gente já tenta fazer muito e ganhar reconhecimento, e ganhar louvor. Mas a gente não consegue esse lugar, porque esse lugar de louvor não é pelo fazer demais, mas sim pela sabedoria. E se a gente só vai ser reconhecida através da sabedoria, para que a gente possa se reconhecer como uma mulher de valor, a gente precisa reconhecer a presença da sabedoria em nós, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos na vida. Então a gente não vai conseguir se ver, se reconhecer, sentir que nós temos valor se nós não somos guiadas pela sabedoria. Porque o nosso valor está na sabedoria. Então a gente só se percebe com valor se a gente perceber também a sabedoria em nós, se nós sermos guiadas pela sabedoria. Então eu tenho certeza que já aconteceu com você, né? De você de repente estar diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma questão que você precisa resolver e você não ter a solução para aquilo, não saber o que fazer, e você vai diante do Senhor, você ora e você pede sabedoria a Deus. E aí depois vem uma solução que você mesma não teria capacidade de pensar. Aquela solução que não viria de você. E você tem certeza disso. Você sabe que aquilo veio como resposta do Senhor. Você sabe que aquilo veio da sua oração pedindo por sabedoria. E isso te dá uma força interior. A gente não sente? A gente sente uma força interior porque a gente sente paz.
a gente sente segurança. E esse é o efeito da sabedoria em nós. E quando a gente vem com essa solução que veio da sabedoria, é uma solução totalmente diferente. E esse se torna o nosso diferencial. É isso que nos torna mulheres de valor. É porque através da sabedoria em nós, nós temos soluções, nós temos respostas que só a sabedoria traz, que também nos traz força interior, que também nos traz segurança, que também nos traz paz. E nisso tudo, a gente vê que a gente traz para fora, para as questões da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, na nossa vida, uma solução da sabedoria que só nós que buscamos a sabedoria e que temos a sabedoria temos. E isso se torna o nosso diferencial. E nisso a gente se torna uma mulher de valor. Então, o nosso valor, ele se reafirma na sabedoria, quando vemos a sabedoria em nós. Da mesma forma que quando a gente toma uma decisão sem sabedoria, quando a gente fala sem sabedoria, quando a gente se posiciona sem sabedoria, quando a gente faz qualquer coisa sem sabedoria, a gente se sente péssima. A gente muitas vezes fala, gente, que tolice isso que eu falei, que comportamento horrível esse que eu tive, que coisa feia que eu fiz. Porque foi sem sabedoria, ou seja, a gente olha para nós sem sabedoria muitas vezes e nos desvaloriza. Da mesma forma que com sabedoria a gente vai se valorizar, porque a presença da sabedoria está em nós. E esse é o nosso valor, esse é o nosso diferencial, onde a gente vai trazer a realidade da sabedoria e de Deus para todas as áreas da nossa vida. E aí sim, seremos louvadas, seremos reconhecidas, porque as pessoas estão reconhecendo não nós, mas a sabedoria que está em nós. E nisso está o nosso valor. Então isso é muito importante a gente entender para que a gente pare de buscar valor, reconhecimento, louvor no lugar errado, pelo fazer demais, porque não é o fazer demais que vai nos trazer a sabedoria, mas sim sermos guiadas, submetidas ao Senhor. Aí sim a gente é guiada pela sabedoria. Um outro ponto também importante, que eu quero dizer aqui, que o nosso fazer demais, ele está atrelado às muitas disfunções emocionais que nós temos. Então muitas vezes a gente faz demais porque a gente está no lugar de salvadora. Muitas vezes a gente faz demais porque estamos no lugar de dependente, no lugar de heroína, no lugar de uma mulher controladora. Então, quando a gente está tentando ser sábia, ser virtuosa pelo fazer demais, na verdade, nós estamos agindo muito mais nas nossas disfunções. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma mulher que é dependente emocional, muitas vezes, ela faz muito e ela se dedica muito ao marido, ela se dedica muito à casa, ela se dedica muito ao lar, mas ela está fazendo isso baseada na sua dependência emocional. Porque ali ela vai ter algum tipo de benefício, ainda que seja ter um casamento, ter uma casa, ter uma família, não ser uma mulher solteira, entende? Mas ela está fazendo muito não para exercer a sabedoria, ela não está a serviço de Deus, ela está fazendo muito por uma dependência emocional do qual ela tem um certo benefício. Muitas vezes acontecem de mulheres se casarem porque elas estão vivendo problemas em casa. Então, como elas dentro de casa têm problemas com a mãe, muitas vezes apanham do pai, apanham de irmãos, ela quer sair dessa casa, ela quer sair desse sofrimento dessa situação. E aí ela vê o casamento como um socorro. A possibilidade de se casar para ela é um alívio dela sair dessa situação de sofrimento que ela vive dentro de casa. E aí muitas vezes ela se casa, mas ela não se casa com a consciência de quem ela precisa ser como mulher, como esposa. E ela leva todas essas feridas junto dela. E aí ela não consegue amar o marido plenamente. Ela não consegue se enxergar dentro de casa como sendo a sua casa, o seu lar, um lugar dela, um lugar onde ela se encontra. Aí vai ser aquela mulher que, sendo esposa, sendo mãe, dentro de casa, ela se sente perdida, parece que não é o lugar dela. Entende? Então, todas essas questões da nossa alma que a gente traz para o nosso casamento e que nos leva ao fazer demais dentro de casa ou fora da nossa casa, muitas vezes isso está atrelado a feridas emocionais que a gente faz demais pelas nossas disfunções. E não porque nós estamos sendo uma mulher sábia, e não porque nós estamos tendo muitas virtudes e aí a gente dá conta de tudo porque a gente é muito virtuosa. Não. O nosso fazer demais carrega muitas disfunções, que a gente muitas vezes confunde em estar sendo virtuosas pelo nosso fazer demais. Mas não é o nosso fazer demais que nos torna virtuosas. O que nos torna virtuosas é a sabedoria. Inclusive, nesse processo de entregar
as questões da nossa alma, de confiar nele e de descansar, que quando nós entramos nesse processo, ele trabalha em nós, ele molda a nossa identidade, ele transforma a nossa identidade para que nós sejamos a expressão dele na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, com o nosso marido, em todas as áreas da nossa vida, mas porque nós entramos em um lugar de submissão para que ele possa nos curar, para que ele possa transformar as questões da nossa alma. E nesse processo, ele nos torna uma mulher virtuosa. Então, se tornar uma mulher virtuosa é consequência do nosso processo de cura, do nosso processo de restauração. Então, na medida que a gente vai sendo curada, trabalhada pelo Senhor, restaurada pelo Senhor, automaticamente a gente vai desenvolvendo virtudes, porque nós estamos ganhando uma nova identidade formada pelo Senhor, vinda do Senhor, e Ele já vai nos restaurando a quem Ele nos criou para ser. Então, no nosso processo de cura, a gente já entra automaticamente no lugar de se tornar mulher virtuosa. Mas na medida que a gente nega as questões da nossa alma, nega que muitas vezes somos heroínas, que muitas vezes estamos em lugar de dependência, que muitas vezes a gente não encontra mesmo, o nosso coração não está mesmo dentro do nosso lar, o nosso coração não está no nosso marido. Quando a gente olha para tudo isso, para essas questões da nossa alma e nega, a gente não entra no processo de cura no Senhor. E se a gente não entra no processo de cura das questões da nossa alma que precisam ser curadas pelo Senhor, automaticamente a gente também não se torna a mulher virtuosa. Então, o primeiro passo para que a gente se torne uma mulher virtuosa, expressão de Deus, sendo serviço de Deus, a serviço de Deus dentro da nossa casa, é justamente colocar o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor possa nos curar. É justamente colocar o nosso coração para ser curado por Deus. Entregar as questões da nossa alma a serem curadas por Deus. Porque nesse processo de cura, a gente vai se tornando virtuosa, sendo guiadas pela sabedoria, sendo expressão do Senhor e estando a serviço do propósito do Senhor nas questões da nossa própria vida, da nossa própria casa. E isso é maravilhoso. E nisso, nós somos valorizadas e somos reconhecidas. Chegará um momento onde isso vai acontecer, mas primeiro existe um processo e a cada versículo a gente vai aprendendo quais são as questões da nossa alma que a gente precisa colocar diante do Senhor. Eu oro para que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você tenha tido luz sobre questões da sua alma que precisam ser colocadas diante do Senhor e também mais clareza do que é se tornar essa mulher de propósito, que não é pelo fazer demais, mas pela sabedoria em nós. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo.